Então vamos dar continuidade aí à nossa videoaula fazendo os outros exemplos, tá certo? Então aqui eu deixei mais alguns exemplos para a gente treinar bastante essas possibilidades. Nossa, estou tremendo aqui a mão, estou bem fraco. Então vamos continuar. Então exemplo 5 nós temos assim, ó. A diferença, então quando fala a palavrinha diferença, a gente já sabe que vai acontecer o quê? Não vai ter mais soma. A palavra diferença representa para a gente subtração. Então, entre essas letras diferentes que nós vamos trabalhar, agora nós faremos subtração. E ó, que interessante. Eu vou mudar de letra agora, eu não vou usar X e Y, eu vou usar a letra A e B, tá bom? Sempre na sequência. Então, a diferença entre o dobro de um número... O que é o dobro de um número? Eu sei quem é o dobro desse número? Não sei, então eu vou chamar de 2 vezes, porque é o dobro... E para representar esse número, eu vou chamar de A. Beleza? Então, a diferença entre o dobro desse número, como é diferença, então é menos. Beleza? Agora, a metade do outro. Então, é o mesmo caso do exemplo anterior. Metade, a gente representa a fração. A fração que representa a metade é 1/2, né? Então, a gente sabe que agora vai ter uma fração aqui em que o denominador é 2 e aqui em cima a gente pode colocar o número 1, mas como 1 não faz diferença, a gente pode colocar a outra letra aqui, a letra aqui mesmo. Como a gente mudou de letra, eu mudei de letra, né? E era A, então a próxima letra vai ser quem? O B, beleza? E aí vamos dar sequência na frase, que resulta em 20. Então, é igual a 20. Então, olha lá. O dobro de um número menos a metade do outro é igual a 20. É exatamente o que está dizendo no enunciado. Que a diferença entre o dobro de um número e a metade do outro é igual a 20. Tá certo? Olha o exemplo 6 também. Outro termo novo. Agora apareceu a palavra quociente. O que significa quociente na divisão? Quociente representa divisão, tá bom? Então, vamos ficar atentos aí a essas palavras. Soma, adição. Diferença, subtração. Quociente, divisão. Se aparecesse produto, era uma multiplicação, tá bom? Então, toma cuidado. Então, quociente entre o quíntuplo. O que é quíntuplo? Quíntuplo é 5 vezes de um número. Então, vou trocar de letra de novo. Vou usar M agora, MN. Então, o quíntuplo, 5 vezes de um número, que eu vou chamar de M. E a, olha agora que interessante. E a terça parte. O que é terça parte? É uma fração que tem como denominador o 3, 1/3. Então, se é quociente, é divisão. Então, a terça parte é uma fração em que o denominador é 3. Eu sei quem que é esse outro número que representa essa terça parte? Não sei. Como eu já utilizei a letra M aqui para representar uma incógnita, quem que eu vou utilizar para representar a outra incógnita? A letra N, beleza? Que é igual a 9. Então, igual a 9. Beleza? Então, olha lá, o quíntuplo de um número dividido pela terça parte de outro é igual a 9. Ou seja, o quociente, né, entre o quíntuplo de um número e a terça parte do outro é igual a 9. Tá certo? Bem tranquilo, né? Exemplo 7 agora. No exemplo 7 nós temos o seguinte... Ricardo possui 20 reais. Então, Ricardo tem 20 reais. Só que desses 20 reais, para ele ter esses 20 reais, ele tem nota de 5 e nota de 10 misturada. Tá falando para a gente quantas notas de 5 e quantas notas de 10 ele tem? A possibilidade que a gente conhece é uma, né? Dele ter uma nota de 10 e 2 notas de 5, né? Para dar os 20 reais. Mas... como ele não quer que a gente faça isso, ele quer que a gente represente por equação, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, então, olha lá. Espera aí, deixa eu só posicionar direitinho, tá me tremendo.
Então, ó, eu posicionei melhor. Eu não tenho tripé, então eu fico fazendo um malabarismo aqui entre segurar com uma mão e escrever com a outra. Detalhe que eu sou canhoto, né? Então já dificulta aí. Bom, então para montar, olha lá, tá falando que o Ricardo tem R$20. Esse é o total do valor dele. Só que do valor que ele tem notas de R$5 e notas de R$10. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar as notas de R$5 de uma incógnita e as notas de R$10 por outra incógnita, beleza? E é uma adição porque as duas vai resultar para a gente em R$20, beleza? Então, eu vou voltar no x e y. Olha lá, 5, né? Representando a nota de R$5. A quantidade eu não sei, então eu vou chamar de x para poder representar as notas de R$5, mais agora R$10. Eu vou colocar 10 vezes ponto, né? Ou não precisa colocar ponto, mas como eu estou colocando em todos, então é bom deixar a quantidade de notas de R$10 que representa pra gente aí, que a gente também não sabe. Então é y, que é igual a 20, que é o total. Essa, como eu falei, só teria uma possibilidade, né? Para ele ter R$20, sendo que ele tem nota de 5 e de R$10, provavelmente aqui no lugar do x teria que ser qual número? O 2. Para dar 5 vezes 2 que dá 10, e nota de R$10 ele teria que ter só quantas? Uma, no lugar do y seria uma, que daria os R$20. Se eu tivesse mais do que uma nota de R$10, já passaria dos 20, certo? Então aqui foi um exemplo bem facinho, né? E que não tem como mexer, mas existem outros exemplos que dão para a gente várias possibilidades. Tá certo? Então, aqui eu consegui representar exatamente o que está no enunciado. Ricardo tem notas de 5 de R$10 e tem um total de R$20. Para poder representar os R$5, eu coloquei o 5, que é o valor da nota, vezes a quantidade de nota que a gente não sabe, né? Que no caso é 2. Mais o valor da nota de R$10 com a letra y para acompanhar, então ponto y vezes y, que está representando a quantidade de notas de R$10 que a gente também não sabe, que na verdade é 1, né? Então a soma dessas duas notas, R$20, beleza? E o exemplo 8, olha lá o exemplo 8. O exemplo 8 e o exemplo 9 já vai mostrar para a gente uma terceira e quarta situação que pode aparecer para a gente de cálculo de equações com duas incógnitas diferentes. Então, agora já não é para a gente montar em enunciadinho. Olha o que ele está dizendo no exemplo 8. Considere a equação. Então, vamos considerar a equação. 2x mais y igual a 18. Onde x vale 4 e aí é para a gente determinar o valor do y. Então, o que ele quer dizer com isso? Que é para a gente pegar essa equação, copiá-la, e no lugar do x, a gente vai trocar pelo valor que vale o x, que é 4. O que ele quer que a gente descubra? O valor da outra letra, que é o y, tá certo? E esse y eu fiz parecendo um x, né? Deixa eu arrumar aqui também. É um y, tá certo? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai copiar a equação que a gente está trabalhando, então. Então, vai ficar 2x mais y igual a 18, beleza? Lembra que eu falei para vocês que o resultado da equação são sempre dois valores, né? Olha lá, é sempre o quê? Par ordenado. Então, um valor para a primeira incógnita e um valor para a segunda incógnita. Sempre na sequência. O primeiro número representa o valor da primeira letra, né? Na ordem alfabética. E o segundo valor representa o valor do segundo número. Então, aqui no caso, se a gente tem a equação com letras x e y, e a gente já tem o resultado do x, que é 4, no par ordenado que nós temos aqui, esse 4 é o primeiro número ou é o segundo número? É o primeiro, né? Porque é o x vem antes do y. Então, ó, nós já temos o valor do x, que é o 4. Então, agora a gente tem que descobrir o valor do y. Então, o que a gente vai fazer? Vai trocar. No lugar do x, a gente vai trocar por 4. Então, 2, quando o número está grudadinho, é vezes. Então, no lugar do x, eu coloco 4 mais y, porque agora é o que a gente tem que descobrir, igual a 18. Então, vamos ver quanto dá? 2 vezes 4,
8. Então, 8 mais y igual a 18. Ah lá, pessoal, chegou numa equaçãozinha que nós já estávamos acostumados a fazer, né? Tem número sozinho, tem incógnita sozinha, tem número antes do sinal de igual e número sozinho depois do sinal de igual. Lembra que eu falei para vocês que para resolver as equações existe uma regrinha do qual a gente tem que organizar a equação? Que regrinha é essa? Antes do sinal de igual, só fica a letra. Depois do sinal de igual, só fica número sozinho. Então, primeiro a gente vai analisar a equação e ver o que está certo e o que está errado. Então, antes do sinal de igual, nós temos o y. Ele está no lugar certo. Então, a gente vai colocar ele aqui sem trocar sinal, sem fazer nada. Tem outra letra aqui? Não. Então, sinal de igual. Depois do sinal de igual, só deve ficar número sozinho. No caso, já tem um número sozinho aqui depois do sinal de igual? Já, que é o 18. Então, a gente copia ele primeiro porque ele está no lugar certo. Mas existe outro número sozinho que está no lugar errado, não está no lugar que ele deveria estar? Sim, é este mais 8. E aí, o que a gente faz com ele? Passa na pontinha da igualdade, porque ele tem que estar aqui junto com o 18. Não tem sinal na frente dele, significa que é mais. Então, ele passou na pontinha da igualdade e virou menos 8. Vou fazer aqui do lado mesmo, tá? Então, y é igual. Quanto que dá 18 menos 8? 10. Então, o valor do y que nós queríamos descobrir, o valor do segundo número, vale 10. Então, este é o par ordenado 4 e 10 para essa equação 2x mais y igual a 18. E aí, a gente pode até conferir para ver se bate. Olha lá, se a gente pegar o 4 e colocar no lugar do x, vai ficar 2 vezes 4, que dá 8, mais, no lugar do y, a gente troca por 10. 8 mais 10, 18. Bateu, beleza? E aí, nós temos o exemplo 9. Que é um outro tipo de situação em que este conteúdo também pode vir a ser apresentado para a gente. O que ele pede? Ele pede para a gente verificar a resposta. Olha lá, o par ordenado 2 e 3 são as respostas da equação, certo? Se essa resposta pertence a esta equação ou a esta equação. E aí, como é que a gente faz? Se pediu para verificar, quer dizer que a gente vai pegar o valor dessa solução e no lugar das letras nós vamos fazer a substituição, tá certo? Então, vamos fazer a primeira letra A. Nós temos a equação do primeiro grau com duas incógnitas diferentes. Então, 3x mais 2y igual a 10. Então, eu vou utilizar aqui. O 2 representa qual incógnita, pessoal? A x, porque é o primeiro número, então é a primeira letra em ordem alfabética. E o número 3 representa a letra y. Então, no lugar do x, a gente vai trocar por 2 e no lugar do y, a gente vai trocar por 3. Então, vamos verificar. Então, vai ficar 3 vezes. No lugar do x, vale 2. Mais, no lugar do y, vale 3. Então, igual a 10. O que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver. 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 3, 6 também, certo? Tô tremendo muito, né? Espera aí, de novo que eu vou... Bom, voltei aqui de novo. Espera que não trema, que eu não fique tremendo tanto. Então, ó, 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 3, também 6. Que é igual a 10. A gente vai repetir no resultado. Vamos conferir agora. 6 mais 6 dá quanto? Dá 12. Bateu com o resultado 10 da equação? Não bateu. Olha lá. Resultado diferente. Então, significa que o par ordenado 2 e 3 não serve para essa equação. Tá falso. Então, a gente coloca aqui falso porque os resultados não bateram. Tá certo? Vamos tentar na segunda opção. Vocês viram que tinha um zerinho aqui, antes que vocês me falem, e eu troquei, porque senão ia dar um negócio errado. Vamos ver agora se vai dar certo ou não, beleza? Então, mesma coisa, a gente vai utilizar o par ordenado 2 e 3, agora nesta equação. Então, vai ficar menos 2 vezes, no lugar do x, representa o primeiro número. Então, 2,
mais 2 vezes também, porque quando o número está grudadinho com a letra é vezes. No lugar do y, a gente vai trocar por 3. Então, vezes 3. Igual a tudo isso, a resultado 2. Beleza? Vamos resolver as multiplicações primeiro. Menos 2 vezes 2, menos 4, né? Mais 2 vezes 3, 6, que é igual a 2. O que está acontecendo aqui? Menos 4 e mais 6. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. O número maior é o 6, o sinal é mais. 4 menos 6, 2. Bateu com o resultado 2? Bateu. Então, significa que o 2, o par ordenado 2 e 3, já serve para esta equação. Menos 2x mais 2y igual a 2. Então, significa que aqui é verdadeiro. Tá certo? Então, pessoal, essas são as possibilidades que podem aparecer para a gente na hora da gente resolver as equações do primeiro grau com 2 incógnitas. Então, pode vir um primeiro exemplo que vai pedir para a gente pegar, montar a equaçãozinha com as 2 incógnitas, com o resultado, e pedir para a gente achar quais são as possibilidades, ou seja, quais são os valores que a gente pode jogar para uma letra e jogar para outra, para que dê aquele resultado. É um tipo de exercício que pode vir para a gente. Do exemplo 2 até o exemplo 7, o que são esses exemplos? São exemplos que a gente tem que ler o enunciado e transformar o que está aqui em texto, né, na mensagem, na equação, beleza? Então, do exemplo 2 ao exemplo 7, nós fizemos isso. Nós pegamos o enunciado e montamos, através do enunciado, a equação de 2 incógnitas diferentes, beleza? O exemplo 8, o que foi o exemplo 8? É uma situação em que ele dá a equação para a gente, dá o valor de uma incógnita, no caso ele deu x, mas ele poderia ter dado y também, certo? E aí ele pede para a gente descobrir o valor da outra incógnita. Então a gente faz a substituição na equação, né, pela letra que já tem, do valor da letra que já tem, para poder descobrir o valor da outra, beleza? E aí colocar o par ordenado. E o exemplo 9 é para a gente testar se as equações são verdadeiras ou falsas de acordo com o par ordenado que ele nos dá. Lembrando que o par ordenado, o primeiro valor, sempre representa o valor da primeira letra que está na situação aí. Se é x e y, o primeiro valor vai representar o x e o segundo valor vai representar o y. Se a equação tem a e b, mesma coisa. O primeiro número vai representar o a e o segundo número vai representar o b. Sempre na ordem alfabética, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido bem a aula. Percebam que não é uma aula difícil, pessoal. Porém, é uma aula que a gente tem que ter atenção, tá bom? Muita atenção. Porque o que mais acaba dificultando o aluno nesse tipo de exercício não é o fato do exercício ser difícil. É o fato dele se confundir, não saber interpretar e montar as equaçõezinhas. Mas se souber, isso aqui ó, é português. O que é português? Interpretação. Você sabe fazer a interpretação, você sabe montar o que ele está pedindo, tá certo? Vou passar alguns exercícios desses para a gente treinar bastante, ficar a semana toda treinando isso daqui, até ficar craque, beleza? E aí a gente dá sequência aí no conteúdo. Que melhor do que quantidade, né? Fica passando a carroça na frente dos burros. O importante é a qualidade de ensino que vocês estão recebendo, beleza? Então é isso aí, qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço e boa aula.